Olá pessoal, numa tarde de setembro de 2012, duas meninas de mais ou menos 12 anos de idade, de mãos dadas, estavam subindo deste estacionamento para o patamar aqui em cima. Uma colocou a mão na tela do muro e a outra colocou a mão nesse poste de iluminação, quando tomaram um baita choque. Recordo-me de uma delas relatar: quando não tinha mais forças, me desequilibrei e acabei soltando o poste. Este prédio é relativamente novo, suas instalações são de 2010. Nessa época, o DR, que é o dispositivo diferencial residual, já era obrigatório em instalações novas. Nesse vídeo, quero responder as seguintes perguntas. Se era dia e a iluminação estava apagada, por que havia energia no poste? Por que o disjuntor não desarmou? O que originou a fuga de energia? Vocês acreditariam se eu dissesse que a origem da fuga não foi nesse poste? E última pergunta, por que o DR não atuou? Encontrei outros problemas que contarei durante o vídeo. Se era dia e a iluminação estava apagada, por que havia energia no poste? A resposta é a seguinte: quando se usa unicamente relés fotoelétricos, que é a famosa fotocélula, para controlar o acendimento de circuitos de iluminação, um dos condutores ele não é interrompido. Neste caso, a ligação era 220 volts, usando duas fases de 127, ou seja, havia sempre uma fase energizada, chegando aos postes. Além disso, havia frequente troca deste relé, pois o mesmo não suportava a carga da iluminação instalada. Assim que possível eu vou fazer um vídeo explicando como que você contorna esse problema e deixo o link aqui na descrição. Se havia aterramento, por que o disjuntor não desarmou? Para procurar a fuga de energia, eu fui até o centro de medição desligar o disjuntor da iluminação. E lá observei que não haviam barras para conectar os cabos do aterramento, ou seja, nem os circuitos do prédio ou dos apartamentos estavam ligados no aterramento. Logo, o disjuntor só desarmaria caso a fuga para a massa ultrapassasse sua corrente nominal, por tempo maior que a curva de tolerância do disjuntor. Neste caso, era de 32 amperes. Não é esperado que o corpo humano, em condições normais, conduza esta corrente, né? O que originou a fuga de energia? Com alguns vizinhos, fomos procurar a tal fuga no poste. Ao retirar o globo que protegia a lâmpada, observei que ele estava ressecado e rachado. Nele havia indicação para usar lâmpadas de até 100 watts. No entanto, a lâmpada era uma mista de 250. O calor da lâmpada danificou o globo, e devido ao mesmo ser pequeno, as lâmpadas também não duravam muito. No circuito, haviam 8 postes, 8 vezes 250 igual a 2.000 watts, e o relé fotoelétrico utilizado suportava a potência de até 1.000 watts. Por esta caixa de passagem no chão, retiramos os condutores do poste e vimos que, embora não fossem de dupla isolação, apropriados para circuitos que passam no chão, com 2 anos de instalados eles ainda estavam íntegros. Não havia condutor encostando em partes metálicas do poste. Então, conclui que a fuga era em outro poste e estava energizando os demais pelo condutor do aterramento, que não estava aterrado no centro de medição. Fomos de poste em poste procurar a tal fuga. Quando estava anoitecendo e quase desistindo, chegamos ao último poste e vimos que havia fiapos de cabo do receptáculo encostando na carcaça do poste. Se havia DR, por que ele não atuou? Para o DR atuar, não é obrigatório que o aterramento esteja funcionando. Basta que ocorra uma fuga para as massas com corrente de alguns miliamperes que o DR atua. Em janeiro daquele mesmo ano, ocorreram fortes chuvas. Como muitos globos tinham rachaduras, as lâmpadas e os receptáculos ficavam molhados, permitindo fuga de energia para a carcaça do poste. Sempre que o DR atuava,
A pessoa responsável pelo prédio ia até o centro de medição e o religava, mas ele atuava logo em seguida. Então, ela chamou um eletricista. Em visita, o mesmo informou que o DR dava muitos problemas e que não pararia ligado quando chovesse. Trocou o DR por um disjuntor bipolar de 50 amperes e disse que a iluminação não desligaria mais. Devo concordar com esse cara em um detalhe. O circuito de iluminação não desligaria nem que o poste fosse instalado no fundo de uma piscina olímpica. Não desligaria mesmo. Conclusão: quando as meninas tomaram um choque, o DR não atuou porque não existia DR instalado. Simples assim. Aquele eletricista podia ter ganho um condomínio como cliente por muitos anos, mas preferiu o dinheiro fácil e a imprudência. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Com o passar do tempo, corrigimos o aterramento, reinstalamos o DR, trocamos as lâmpadas mistas por fluorescentes e posteriormente por LED, trocamos o cabeamento comum por cabos PP, adicionamos uma chave contatora, fazendo com que não houvesse nenhum condutor energizado chegando aos postes durante o dia. Esse foi o caos onde o Zé Choque quase virou o Zé Morte Programada. Se o vídeo ajudou em alguma coisa, comenta aí. Fiquem com Deus.